bênção ou maldição? Essa é a pergunta que eu quero te fazer hoje. É lógico, se perguntar para você o que você prefere ou o que você escolhe, com certeza é bênção. Ninguém vai escolher a maldição, não é verdade? Mas a pergunta não é o que você escolhe. A pergunta é o que você está vivendo. Um momento de bênção ou de maldição? Eu vou te dar um minuto para você refletir, olhar ao seu redor, o momento que você está vivendo. Eu não estou dizendo, por exemplo, se você ficou doente ou não. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, que para mim é um dos maiores profetas de todos os tempos, ele morreu por causa de uma doença. Uma doença não quer dizer que você está debaixo de maldição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: olha para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, olha para a sua vida sentimental, olha para você e defina-se o momento em que você está vivendo. É um tempo de bênção ou é um tempo de maldição? Defina, reflita, pense por um instante. E diante da sua escolha, ou diante da sua resposta, eu quero te dar uma escolha. O livro de Deuteronômio está escrito assim: diante de ti eu pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. Amém? E não somente viva, porque quando você faz a escolha de viver, você escolhe ser abençoado. Amém, gente? Mas, diante dessa pergunta, eu quero falar com você hoje, eu quero ler com você um texto em Salmo, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Eu sei que é muito conhecido, é bem conhecido, mas é porque, às vezes, amado, na maioria das vezes, nós estamos vivendo um momento de dificuldade e, por que não dizer, um momento de maldição. Lá em São Paulo, nós falamos fazer mapeamento da nossa vida, né? E na maioria das vezes, nós, cheios de razão, não entendemos que precisamos, de vez em quando, fazer um mapeamento da nossa vida. Eu quero ler com você esse texto, eu também quero ler Provérbios 26:2. Salmo 1 está escrito assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e não fica no caminho dos pecadores, e não se assenta na cadeia dos escarnecedores. Provérbios, livro da frente, 26:2, está escrito assim. Já você vai entender tudo isso que eu quero te passar hoje, em nome de Jesus. Provérbios 26:2, está escrito assim: como o pássaro ao vaguear e como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, toda maldição, todo mal, ele provém de uma raiz. Ele vem de algum lugar. Não tem como a pessoa ser amaldiçoada sem ter uma raiz. Ela tem que ter uma raiz. Ela provém de uma raiz. E o salmista, ele dá uma direção. Ele diz: bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está dizendo abençoado. Por isso que a pergunta é bênção ou maldição. Ele está dizendo abençoado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O conselho do ímpio, ele te leva, ele precede a queda, ele te leva à ruína, ele te leva à maldição. O conselho do ímpio. E muitas vezes, amado, ou na maioria das vezes, nós estamos vivendo tempo de maldição, as portas se fecham, vida sentimental se arrebenta, os filhos saem da presença, ou seja, passamos a viver um tempo de maldição por não estar ouvindo a pessoa certa. Amém, gente? É lógico, tem o Espírito Santo que pode nos ensinar, mas Deus também colocou líderes, discipuladores, pastores, pessoas para nos direcionar. E para falar sobre isso com você, eu quero ler uma história. Eu não vou ler a história, vou mais narrar a história. Mas eu quero que você vá comigo lá em Números, capítulo de número 22. Eu vou contar para você mais a história, mas eu quero ler alguns textos. Números, capítulo de número 22.
está escrito assim: e os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos. E Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel, e Moabe disse aos anciões de Midian, agora esse grupo lamberá tudo o que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabes. Assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso peço-te que venha amaldiçoar-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los e feri-los e expulsá-los da terra. Porque sei que aqueles a quem abençoa, este está abençoado, e aquele a quem amaldiçoa, está amaldiçoado. Amém? Você conhece a história. Se você ler no capítulo 21, o povo de Israel se levanta contra Deus e contra Moisés, no capítulo 21 de Números. E Deus então lança uma praga lá, que é a da serpente. E a serpente então começa a picar o povo de Israel, e eles começam a morrer, e Deus levanta um clamor por Israel, pelo povo de Israel. E Deus dá uma direção: ô Moisés, coloca uma serpente no meio deles aí, de aço, de aço, e todos aqueles que forem picados por uma serpente e olhar na serpente, esse não morrerá. E Moisés fez isso, e o povo deixou de morrer. Logo depois que essa praga cessou, tudo isso no capítulo 21 de Números, logo depois que essa praga cessou de matar o povo de Israel, eles começaram a viver um tempo de bênção. Porque até então eles estavam vivendo um tempo de maldição, porque se levantaram contra o homem de Deus, se levantaram contra um profeta, se levantaram contra o próprio Deus. Eles estavam enjoados do pão que eles estavam comendo no deserto. Está escrito lá que a alma deles estava fastiada, ou seja, estava enjoada, eles não aguentavam mais comer aquele pão. Então eles se levantaram contra Deus e contra Moisés. Moisés, você tirou a gente do Egito, agora para ficar comendo esse pão no deserto. Então Deus lançou aquela praga da serpente, e eles começaram a morrer. Estavam vivendo um tempo debaixo de maldição. Mas logo depois que Deus dá essa direção para Moisés, coloque uma serpente lá no meio do arraial, todos aqueles que forem picados por uma serpente, de olhar para a serpente de metal, né? De metal, então esse não morrerá, esse viverá. E todos que eram picados pela serpente, olhavam para a serpente de metal ali, eles não morriam. Eles viviam. Logo depois que essa praga cessou no meio de Israel, ou essa maldição, que isso não é bênção, pode chamar de maldição, eles começaram a conquistar. Eles começaram a conquistar muitos reinos. Eles entravam em batalhas e venciam, entravam em outra batalha e venciam, entravam em mais batalha e venciam, até que chegaram diante das terras de Moabe. E pararam, acamparam e ficaram ali. E Moabe ficou desesperado, porque ouviu falar das batalhas em que eles haviam vencido. Moabe estava desesperado. E Moabe então chamou alguns soldados e disse: olha, eu ouvi falar de um profeta, ou seja, que era famoso na época, que era o tal Balaão. Eu até fui procurar, amados, porque eu fiquei muito curioso com a história de Balaão. Porque ele era um profeta pagão. Balaão, ele vem da descendência de Esaú. O pai de Balaão é um camarada chamado Beor, que foi o primeiro rei dos Edomitas. Foi o primeiro rei, não, que foi rei dos Edomitas, ou de Edom, que são descendentes de Esaú, né? E também o pai de Balaão também era profeta. Só que o que me deixou intrigado foi que quando Balaque, o rei dos Moabitas, ou os reis de Moabe aqui, chama os soldados e manda falar com Balaão, ele diz o seguinte: olha, vai lá e fala com Balaão, porque aquele que Balaão abençoa, ele é abençoado. Mas aquele que Balaão amaldiçoa, ele é amaldiçoado. Está no capítulo 22, onde nós lemos. E os soldados saem, não sei quanto tempo de peregrinação, mas eles chegam até a casa de Balaão. E eles falam com Balaão todas as palavras que o Balaque mandou falar. Diz: olha, saiu um povo do Egito, se acamparam de frente à nossa terra lá, eles estão vencendo todas as batalhas que ele entra.
O medo do rei é que eles devorem tudo que está ao nosso derredor, assim como um boi lambe o pasto. Que eles comam tudo, que eles tomem conta de tudo. E Balaque mandou vir te buscar, porque ele diz que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa, ele é amaldiçoado. Mas aí vem a questão. Balaão diz assim, olha, durma aqui em casa, não vão embora não. Durma aqui em casa porque essa noite eu vou falar com Deus, e tudo que Deus me falar, eu falarei para vocês. Agora, ele era um profeta pagão, descendente de Esaú. Não era filho de Jacó. Não sei quantas vezes Deus falou com ele antes ou depois disso, mas ele falava com Deus. Deus falava com ele. Está escrito ali. Pois bem, os meninos dormiram lá e Deus veio falar com Balaão à noite. Aí Deus disse para Balaão, Balaão, não coloque sua mão nesse negócio não, filho. Não. Sabe por quê? Porque não se viu iniquidade nesse povo. São meus. Primeiro, eu já abençoei. Não se viu iniquidade de Jacó. E da boca dele sai clamor. Ou seja, eles estão sempre clamando a mim. Então não coloque sua mão nesse negócio. Não tem como você amaldiçoar o que eu abençoei. Deus disse para Balaão durante a noite. E amanhece o dia. Gente, Balaão sabe que o que Deus abençoou não tem como amaldiçoar. Amanhece o dia. Balaão chama os meninos e diz, olha, falei com Deus essa noite e ele me deu uma direção. Não posso amaldiçoar esse povo porque eles são abençoados por Deus. E o que Deus abençoou, não tem como amaldiçoar. E os soldados eram soldados comuns. Eles pegam e vão embora. Chega lá e diz para Balaque todas as palavras do rei, do Balaão, do profeta Balaão. E aí o rei, ele bola uma estratégia, mandei soldados. Talvez Balaão não veio por causa disso. Mas agora eu vou mandar príncipes, pessoas de alta patente para falar com Balaão. E ele manda príncipes, pessoas que tinham uma posição maior no reino. Quando a primeira vez que os soldados falaram com Balaão, Balaão disse assim, olha, mesmo que o rei me desse a casa dele cheia de ouro, cheia de prata, eu não iria, porque Deus abençoou esse povo e não tem como amaldiçoar. A pergunta é, bênção ou maldição? Olha ao seu redor. Só que no outro dia, quando chegam os príncipes, eu acredito que a carruagem, a Bíblia não diz, mas acredito que a carruagem era diferente, porque não eram soldados, eram príncipes. Eu acredito que a chegada foi diferente, eu acredito que o trato foi diferente, eu acredito nisso. Aí o coração de Balaão se encheu. Balaão mudou a postura. E eles dizem o seguinte, olha, toda a mesma história que o rei falou para o primeiro grupo, eles falam agora para Balaão novamente. Saiu um povo do Egito. E agora eles estão diante de nós. Eles têm vencido todas as batalhas em que eles têm entrado. Porque eles eram um povo abençoado. O fato de nós sermos abençoados não quer dizer que nós não vamos ter batalha. Nós vamos ter batalha. Mas o importante é que se nós estamos debaixo da bênção, amados, nós seremos vencedores. Ou seja, mais do que vencedores. Louvado é o nome de Jesus. E eles tiveram várias batalhas, e esse povo chegou lá, eles entraram em várias batalhas, venceram, e agora Balaque está preocupado, está com medo. E ele mandou te chamar, porque se você amaldiçoar esse povo, eles vão enfraquecer. E eles enfraquecendo, então, nós o atacaremos. Essa era a estratégia do rei, Balaque. Eles vão enfraquecer, então nós o atacaremos. E com certeza nós venceremos e eliminaremos eles da face da terra. Essa era a estratégia. Quem estava falando agora eram os príncipes. E Balaão, mais uma vez, diz para eles assim, viu, não vão embora.
durma aqui na minha casa. Eu vou falar com Deus essa noite. E tudo o que Deus me falar, eu falarei para vocês. E mais uma vez, Deus vem de noite e fala com Balaão, diz: Balaão, não tem como amaldiçoar um povo que eu já abençoei. Já está abençoado, Balaão. Não tem como. Mas de manhã cedo, Balaão arruma a jumenta, amados, e parte para a casa de Balaque. Porque não era os soldados que estavam falando com ele, eram os príncipes do reino inimigo. E a alta patente, ou seja, a oferta encheu o coração de Balaão. E ele sai agora para amaldiçoar aquilo que Deus já havia abençoado. É impossível, né? Não tem como. Mas no meio do caminho, Deus se coloca na frente de Balaão. Quando o homem está cego, Balaão ele representa a mistura do santo com o profano. Balaão ele representa a mistura do santo com o profano. É a mistura da igreja com o mundo, sabe? E quando o homem está focado nas coisas do mundo, ele esquece das coisas de Deus. Ele não consegue ver. Ele não consegue ver. O anjo se coloca no caminho de Balaão, para que ele não passe por ali. Balaão não consegue ver. A jumenta dele consegue ver, mas ele não consegue ver. Porque ele está cego. Ele está preso nas coisas terrenas. Ele não consegue ver. Então, quando a jumenta vê, ela desvia. E vai para o campo. E Balaão, então, desce da jumenta e senta-lhe a ripa. A Bíblia diz que ele feriu a jumenta. Sentou-lhe a ripa, ele bateu e ela voltou para o caminho. Mais uma vez ele está caminhando. E o anjo se coloca na frente dele mais uma vez, já com a espada na mão para matar Balaão. Mas ele está cego com as coisas terrenas. Quem está preso no mundo, amado, quem está preso nas coisas terrenas, não consegue enxergar as coisas espirituais. Não consegue. Não consegue viver as promessas. Aquilo que o pastor Tiago falou aqui, que junto com que o caminho do Senhor é uma via de mão dupla, né? Tem compromissos e tem as promessas, ela traz compromissos, né? Quando estamos compromissados, vivemos a promessa. Mas quando saímos ou deixamos de honrar com os nossos compromissos, de viver aquilo que Deus nos chamou para viver, então deixamos também de viver a promessa. E Balaão, mais uma vez, ele não vê o anjo. Na segunda vez, ele não vê o anjo. A jumenta vê, mas ele não vê. A jumenta viu, e ele não viu. A jumenta desvia mais uma vez, e ele senta-lhe a ripa na jumenta de novo. A jumenta volta para o caminho. E mais da frente, o anjo se colocou numa posição onde não tinha como a jumenta fugir. E ela então empacou. Lá no interior de São Paulo, né, fala empacar. Não sei o que é. Quando para e não vai. De jeito nenhum. Pode empurrar, pode bater, pode fazer o que for. Ela não vai. Ela empacou. É empacar aqui também que fala? Então estou certo. Lá no interior de São Paulo, né, fala empacar. Empacou. E ele começou a bater na jumenta. Vamos, e o anjo na frente, com a espada na mão, pronto para matar Balaão. Só que ele não está vendo, amados. Porque ele está envolvido. O pensamento dele está na proposta, está na oferta de Balaque. Está envolvido com as coisas terrenas. E então a jumenta, ela abre a boca e diz para ele: cara, desde quando eu te sirvo? Eu já fiz isso alguma vez? O pior não é a jumenta falar, gente. O pior é ele falar com a jumenta. Porque daí ele responde, diz: não, você nunca fez isso. Não é estranho? Daí aí ele cai em si e fala: opa, alguma coisa está errada aqui. Aí ele olha para frente, daí ele vê o anjo. Aí o anjo fala: já era para eu ter te matado 2 vezes.
se ela não desviasse o caminho, você já estaria morto. Porque ele estava te esperando para matar, mas ela mudou o caminho. E você bateu nela, mas ela salvou a sua vida. E hoje, mais uma vez, diz para ele: por que você está indo amaldiçoar o povo em que eu abençoei? Você vai até Balaque. O anjo diz para ele: você vai até Balaque, mas você não vai dizer nada se eu não pôr na sua boca. Ou seja, não vai falar nada que eu não disser. Mas o coração de Balaão ainda está nas coisas terrenas. E ele vai. O desejo de Balaão ainda é amaldiçoar o povo. Porque, amados, a oferta era muito boa, a proposta era muito grande. E ele estava preso naquilo, o coração de Balaão está preso naquilo. E ele chega então até Balaque. E Balaque leva ele até um determinado monte. E de lá desse monte mostra para ele o povo acampado. E pede para que dali ele amaldiçoe o povo. Aí ele fala para Balaque: olha, traz para mim 7 novilhos e 7 carneiros, vamos fazer um sacrifício. E eu vou ver o que Deus vai falar. Balaão diz isso. Aí Balaque vai lá, arruma os animais, monta os 7 altares, faz o sacrifício. E Deus então aparece a Balaão e manda que ele abençoe o povo. Era para amaldiçoar. Mas ele abençoou o povo. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoa, amados. Nenhuma pessoa externa, ou ninguém de fora, pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. A única pessoa que pode fazer isso é você. Você já vai entender por quê. E Balaque fica muito bravo, nervoso, irritado, porque ele havia contratado Balaão para amaldiçoar o povo, mas Balaão agora abençoa. E ele diz para Balaão: então vamos para outro monte, você vai ver eles de outro ângulo. E leva Balaão para outro monte. Já estamos no capítulo 24 de Números. Lá, Balaão vê mais uma vez o povo acampado de outro ângulo. E diz para Balaque: olha, prepara para mim 7 carneiros, 7 novilhos. Vamos fazer um sacrifício, vamos ver o que Deus fala. Balaque vai lá, arruma os animais. Eles montam o altar e mais uma vez eles fazem a oferta. E Deus fala mais uma vez com Balaão. Balaão mais uma vez abençoa o povo. E na terceira vez, aí ele fica nervoso de novo: Balaão, eu te contratei para amaldiçoar esse povo. Eu preciso vencê-los e você está abençoando. Você não está fazendo aquilo que você foi contratado para fazer. E Balaão diz para ele: não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. E Balaque diz para ele: vamos a outro monte. Chega no terceiro monte. Já no final do capítulo 24. Ok, essa eu quero ler com vocês. Mas agora ele está no terceiro monte. E Balaão pede mais uma vez os animais. E ele faz mais uma vez o sacrifício. Só que mais uma vez Deus coloca as palavras na boca de Balaão e ele abençoa o povo. Ele não consegue amaldiçoar. Ele abençoa o povo. E mais uma vez, Balaque fica furioso. Balaque fica furioso. E diz para ele: cara, eu não vou mais te pagar. Sabe, o seu dinheiro não vai receber mais. Eu te contratei para amaldiçoar, você está abençoando. É a terceira vez que você abençoa esse povo. Então agora você não vai receber mais. Aí Balaão lembra da primeira vez que os meninos vão na casa dele. E ele diz: olha, nem se você me desse a sua casa cheia de ouro e prata, eu poderia amaldiçoar esse povo. Não tem como, eu não quero seu pagamento. Balaão diz: mas olha só,
Pela terceira vez que ele amaldiçoou o povo, e Balaque ficou furioso. Aí então Deus toma agora Balaão e ele profetiza contra Balaque. Versículo 14, capítulo 24, versículo 14. E agora eis que voa o meu povo, portanto vem, e eu te advertirei de que esse povo fará o teu povo nos últimos dias. Ou seja, o profeta Balaão falando para Balaque. Olha o que esse povo vão fazer ao teu povo nos últimos dias. Ele proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala ao homem dos olhos abertos. O homem dos olhos abertos é Balaque. Talvez na sua tradução aí esteja escrito Balaque. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe ciências de Elion, e que viu a visão de Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Eu verei, mas não agora, e contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Está falando aqui com Balaque, rei dos Moabitas. Mas olha, vai levantar um dominador, alguém que vai destruir você, que vai destruir o seu exército, que vai destruir os seus filhos. É isso que ele está dizendo aqui. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus inimigos, e Israel fará proezas. Ou seja, ele foi chamado para amaldiçoar. Mas agora, além de ele abençoar, ele está lançando palavras proféticas e falando da conquista desse povo. O que esse povo vai fazer? E quando olhou para Amaleque, proferiu a sua parábola e disse, versículo 20, Amaleque foi o primeiro das nações, mas seu fim será que ele pereça para sempre. E o seu olhar para os queneus, proferiu a sua parábola e disse, forte é a tua morada, e puseste o teu ninho em uma rocha. Todavia o queneu será consumido, até Assur te leve contigo. E preferiu a sua parábola, ou seja, ele foi profetizando e foi falando das conquistas que o povo de Israel ainda teria. Mas Balaão foi contratado para quê, gente? Para amaldiçoar. Só que ele não conseguiu amaldiçoar, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Aí pensamos, acabou por aí, não é isso? Mas qual foi o primeiro texto que nós lemos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não foi esse o primeiro texto? Então por que eu estou falando isso? Porque o coração de Balaão ainda estava no pagamento do rei. Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele conseguiu influenciar. Porque agora começa o capítulo 25. Até então o povo de Israel estava em paz, vencendo tudo. Mas se você ver no capítulo 25 de Números, o povo de Israel começa a se prostituir com as midianitas. E Deus agora dá uma ordem para Moisés, para matar muita gente. A situação ficou tão feia, gente, em que houve um momento em que um judeu, um homem que andava junto com Moisés, foi lá no arraial das Medianitas, e o povo chorando na tenda da congregação, porque Deus havia, mais uma vez, amaldiçoado esse povo. Ele estava passando por um momento difícil aqui no capítulo 25. E esse homem agora vai lá nos Medianitas, pega uma mulher dos Medianitas, e leva para o arraial, ou seja, para a tenda, de onde Moisés está orientando o povo, e onde o povo está chorando, e ele começa a praticar atos sexuais com ele, com a mulher dentro da congregação. Aí tem um homem chamado Finéias. Ele se levanta, pega a sua espada, capítulo 25, verso 7. Ele pega a sua espada, vai lá e atravessa os dois. Por causa da situação. E o que Balaão tem a ver com isso? Capítulo 31, verso 16 de Números. Esse nós vamos ler, gente. Capítulo 31, verso 16. O que Balaão tem a ver com isso? Aí começa a maldição mais uma vez. E o povo começa a sofrer mais uma vez. Capítulo 31, verso 16, está escrito assim, ó. O povo estava bem, estava conquistando, estava vencendo. Mas eles ouviram. 31, verso 16, está escrito assim. Eis que fizeram o que os filhos de Israel, por conselho de quem? De Balaão, transgredisse contra o Senhor no assunto de Peor. E ali houve uma praga, ou em outra tradução, uma maldição entre a congregação do Senhor. Bênção ou maldição? Conselho de quem você está ouvindo? Com quem você está andando? Olha ao seu derredor, olha ao seu lado, olha ao lado, olha na sua família, olha a sua vida financeira, a sua vida profissional, olha a sua vida sentimental, conjugal.
Talvez você está sofrendo, mas está vivendo as doutrinas de Balaão. Balaão não consegue te amaldiçoar, sabe por quê? Porque Deus já te abençoou. Mas ele consegue influenciar. Ele consegue aconselhar. Deus não te deixou órfão, Deus não te deixou sozinho. Deus levantou líderes, Deus levantou pastores, Deus levantou pessoas para te ajudar. Mas o que mata é ouvir conselhos de ímpio. É ouvir conselhos de profeta pagão. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas. Não é verdade? Muitos falsos profetas. E tem se levantado. E por falta de conhecimento, a Bíblia diz também, o profeta Oséias disse isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece. Alguém diz para você, o caminho é esse aqui, ó. Você não quer nem saber se é esse o caminho mesmo. Eu fecho o olho e vou. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. De repente, você olhou ao seu lado hoje, nessa transmissão, ou não sei, talvez daqui 1 ano, 5 anos, nós estamos em junho de 2021. É isso, né? Junho de 2021. De repente, lá em 2030, você está ouvindo essa mensagem. E percebeu que está vivendo as doutrinas de Balaão, que são 3. Primeiro, ele deixou de viver a vontade de Deus para viver a sua. Ou seja, quando Deus disse para ele, não vai, ele escolheu o seu caminho. Ele falou, não, eu vou. Ele escolheu o seu caminho. Segundo, ele preferiu o dinheiro, a recompensa terrena, do que ouvir a voz do Senhor que disse não vá. Terceiro, ele não respeitou princípios, influenciou outros a quebrarem princípios. Essas 3 são as doutrinas de Balaão. Foge delas. Amém? Eu quero pedir a Deus que Ele venha te cercar assim como Ele cercou Jó. Quando nós vemos o inimigo chegar no céu, ou chegar diante dos anjos, e Deus perguntar para ele, você viu meu servo Jó? Aí o inimigo diz para ele também, o Senhor cercou ele. Não é isso? Vocês acham que o inimigo já não havia tentado destruir a vida de Jó? Já havia. Mas ele estava cercado. Havia uma promessa que Deus fez para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. A promessa é que Deus iria guardá-los, que Deus iria protegê-los. E a terra que eles estavam buscando, Deus já havia prometido a Abraão. Então já era deles. Até que eles chegassem nessa terra, Deus tinha um compromisso com eles. Eles estavam guardados, eles estavam... Desde quando nós saímos do Egito, que representa o mundo, nós não podemos ter mais a mistura do santo com o profano. Agora precisamos ser santo. Ou pelo menos buscando a santidade todos os dias. Não podemos ter mais essa mistura de santo com profano, não. A Bíblia fala de 3, do morno, do quente e do frio. O quente, ele é quente. O morno, Deus vai vomitar. Mas o frio, Deus não quer nem compromisso com ele. Balaão, ele representa o morno, a mistura do santo com o profano. E talvez, isso tenha prejudicado a sua vida, a sua história. Mas não tem como amaldiçoar aquilo que está abençoado por Deus. Aí de repente você se viu na história de Balaão e disse, olha, é eu. Eu estou misturado, santo com profano. Sabe? Tem outra, eu não consigo romper. Eu escolhi o mundo do que a Deus. Diante de ti, existem 2 caminhos, a bênção e a maldição.
a vida e a morte. Escolha, pois, a bênção para que viva. Deus, em nome